1 Crônicas, capítulo 9. Cada pessoa em Israel tinha um registro de sua família cuidadosamente inscrito no livro da história dos reis de Israel. O povo de Judá foi levado como escravo para a Babilônia por causa da sua idolatria. Os primeiros a voltarem a morar de novo nas cidades de onde tinham saído foram algumas famílias do povo, também dos sacerdotes, dos levitas e dos que trabalhavam no templo. Depois, algumas famílias das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés que chegaram a Jerusalém foram: Utai, filho de Amiúde, Amiúde, filho de Onri, Onri, filho de Inri, Inri, filho de Bani, da família de Pérez, filho de Judá. Dos Silonitas voltaram Asaías, o filho mais velho de Silom, e os filhos dele. Os dos descendentes de Zerá, Jeuel e seus parentes, ao todo 690 pessoas. Dentre os membros da tribo de Benjamim que voltaram estavam estes: Salu, filho de Mesulão, Mesulão, filho de Odavias, Odavias, filho de Asenua, Ibneias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, Uzi, filho de Micre, Mesulão, filho de Cefatias, Cefatias, filho de Reuel, Reuel, filho de Ibnias. Todos esses homens eram chefes de famílias. Os homens de Benjamim que voltaram foram 956, todos registrados em sua genealogia. Os sacerdotes que voltaram foram estes: Jedaías, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, Ilquias, filho de Mesulão, Mesulão, filho de Zadok, Zadok, filho de Meraiote, Meraiote, filho de Aitube, o principal encarregado da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Passu, filho de Malquias, e Missai, filho de Adiel. Adiel, filho de Jazera, Jazera, filho de Mesulão, Mesulão, filho de Mesilemite, Mesilemite, filho de Imer. No total voltaram 1.760 sacerdotes, que eram chefes de famílias. Eles eram homens capacitados para o serviço da casa de Deus. Entre os levitas que voltaram estavam Semaías, filho de Hassub, Hassub, filho de Azricão, Azricão, filho de Razabias, dos filhos de Merari, Baquebacá, Heres, Galau, Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, que era filho de Asaf, Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Jebutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, que morava perto das aldeias dos Netofatitas. Os guardas da porta eram Salum, o porteiro-chefe, Acube, Talmon, Aimã e os filhos deles. Eles eram os guardas da porta do rei, a leste, e Salum era o chefe deles. Salum era filho de Coré, que era filho de Ebiasaf, que era filho de Corá. Ele e seus parentes mais chegados, os coraitas, tinham a responsabilidade de cuidar dos sacrifícios e de proteger as portas do lugar santo, da mesma maneira como os seus pais no passado eram os vigias e guardas da habitação do Senhor, o tabernáculo. Naquele tempo, Finéias, filho de Eleazar, foi o primeiro encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Nesse tempo, Zacarias, filho de Meselemias, era o responsável pela proteção das portas de entrada do tabernáculo. Havia 212 porteiros naquele tempo. Eles eram escolhidos conforme as vilas onde moravam. Essa escolha era feita conforme os registros de famílias. Davi e o profeta Samuel escolheram esses homens porque eles mereciam confiança. Eles e os descendentes deles eram os responsáveis pela casa do Senhor, ou seja, o tabernáculo. Eles vigiavam os 4 lados, leste, oeste, norte e sul. Os parentes deles, que moravam nas vilas, de tempo em tempo vinham prestar serviço, e cada vez que vinham trabalhavam por um período de 7 dias. Os 4 principais guardas das portas, todos levitas, tinham um trabalho que só era feito por pessoas de grande confiança. Eles deviam cuidar das salas mais importantes e também dos tesouros da casa de Deus. Por causa desse trabalho importante de vigia, eles passavam a noite perto da casa de Deus e abriam as portas todas as manhãs.
Alguns deles foram nomeados para cuidar dos diversos vasos usados nos sacrifícios e na adoração no templo. Eles conferiam tudo para que nada fosse perdido. Outros ficaram responsáveis pelos móveis, pelos objetos do lugar santo e pelos fornecimentos como farinha, vinho, azeite, incenso e perfumes. Outros sacerdotes preparavam os perfumes e o incenso. Matitias, que era levita e filho mais velho de Salum, o coraíta, era quem fazia os bolos achatados para as ofertas. Alguns dos homens da família de Coate eram responsáveis pelo preparo do pão especial todos os sábados. Os cantores eram todos levitas, chefes de famílias. Eles moravam nas salas do templo, estavam ocupados dia e noite com o serviço que faziam. Por isso, estavam livres de outros trabalhos. Todos eles eram chefes de famílias levitas, alistados como líderes em suas genealogias e moravam em Jerusalém. Jeiel, que era casado com uma mulher chamada Maaca, morava em Gibeon. Estes são alguns dos filhos dele: Abdon, seu filho mais velho, Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias, Miclote. Miclote morava com o filho Simeia em Jerusalém, perto dos parentes deles. Ner foi o pai de Quis. Quis foi o pai de Saul. Saul foi o pai de Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Jonatas foi o pai de Mefibosete. Mefibosete foi o pai de Mica. Mica foi o pai de Pitom, Nieleque, Tareia e Acaz. Acaz foi o pai de Jaerá. Jaerá foi o pai de Alemete, Asmavete e Zini. Zini foi pai de Moza. Moza foi o pai de Bineá, que foi o pai de Refaías, que foi o pai de Leassá, que foi o pai de Azel. Azel teve 6 filhos: Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Hanã. 1 Crônicas capítulo 10. Os filisteus atacaram e derrotaram os soldados do exército de Israel. Esses soldados fugiram, mas foram alcançados e mortos no monte de Gilboa. Os filisteus foram atrás de Saul e de seus 3 filhos, Jonatas, Abinadab e Malquissua, e mataram todos. Saul estava em grande dificuldade com os inimigos lutando ao seu redor, quando os soldados filisteus atiraram flechas contra ele e o feriram gravemente. O rei gritou então para seu ajudante: depressa, tire a sua espada e me mate com ela, antes que me peguem e eu seja maltratado por esses homens que não temem a Deus. Mas o ajudante ficou com medo de cumprir a ordem. Saul pegou então a sua própria espada e caiu sobre a ponta dela, de modo que a espada atravessou o seu corpo. Quando o ajudante viu que Saul estava morto, ele também jogou-se sobre a sua espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos. Toda a família de Saul morreu no mesmo dia. Quando os israelitas que estavam no vale ouviram dizer que os soldados tinham fugido e que Saul e seus 3 filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram. Os filisteus vieram e moraram nessas cidades. Quando os filisteus voltaram no dia seguinte para saquear os homens mortos na luta, encontraram os corpos de Saul e de seus filhos no monte Gilboa. Então tiraram a armadura de Saul e cortaram a cabeça dele. Depois disso, saíram por todo o país mostrando as armas e a cabeça de Saul. Os filisteus proclamaram diante das suas imagens e do povo o que para eles era uma notícia maravilhosa. Colocaram as armas de Saul num dos templos dos seus deuses e penduraram a cabeça dele no templo de Dagom. Quando os habitantes de Jades de Gileade ouviram o que os filisteus fizeram a Saul, os homens mais valentes foram ao campo de batalha e trouxeram de lá o corpo de Saul e os corpos dos seus 3 filhos. Lá sepultaram os ossos debaixo de um carvalho em Jabes. Choraram e jejuaram durante 7 dias. Saul morreu por ter desobedecido a palavra do Senhor e porque tinha consultado uma médium, em vez de pedir a orientação ao Senhor. Por isso o Senhor matou Saul e deu o reino a Davi, filho de Jessé. 1 Crônicas capítulo 11. Depois disso, os homens mais importantes de Israel foram a Davi em Hebrom e disseram a ele: somos do mesmo povo. Mesmo quando Saul era rei, era você quem conduzia nossos exércitos na guerra e os trazia de volta, sem que nada acontecesse a eles. E o Senhor, o seu Deus, lhe falou: você será o pastor do meu povo Israel, você será o rei desse povo. Assim Davi fez um acordo com todas as autoridades de Israel diante do Senhor em Hebrom e derramaram óleo sobre a cabeça dele para torná-lo rei de Israel, conforme o Senhor havia falado a Samuel. Então Davi e os chefes do povo foram a Jerusalém, que é Jebus, como se costumava chamar.
onde moravam os jebuseus, os primeiros moradores daquela terra. Porém, os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, mais tarde chamada de Cidade de Davi, e disse aos homens que estavam com ele: o primeiro homem que atacar os jebuseus será o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e assim se tornou comandante do exército de Davi. Davi morava na fortaleza, e é por isso que aquela parte de Jerusalém se chama Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, enquanto Joabe reconstruiu o restante de Jerusalém. E Davi se tornou cada vez mais importante e poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Esses foram os nomes de alguns dos homens mais valentes de Davi, que também ajudaram os chefes de Israel a fazer de Davi o rei do povo, conforme o Senhor havia prometido. Esta é a relação dos heróis de Davi. Jazobeão, filho de um homem de Aquimon, ele era chefe dos 3 mais importantes, os 3 maiores heróis dentre os homens de Davi. Uma vez ele matou 300 homens com a lança. O segundo dos 3 mais importantes era Eleazar, filho de Dodô, membro da família de Aoi. Ele estava com Davi na batalha contra os filisteus em Pas-damim. O exército de Israel estava num campo onde havia uma plantação de cevada e tinha começado a fugir. Mas Eleazar aguentou firme no meio do campo e conseguiu tomar de novo o terreno e matou os filisteus. E o Senhor lhe deu uma grande vitória. Em certa ocasião, 3 dos 30 valentes foram encontrar-se com Davi, que se achava escondido na caverna de Adulão. Os filisteus estavam reunidos no vale de Refaim, e nessa ocasião Davi estava nessa fortaleza. Um grupo de filisteus que se achava mais adiante havia ocupado Belém. Davi teve forte vontade de beber água do poço de Belém, que ficava ao lado do portão, e quando ele falou sobre isso aos seus homens, aqueles 3 atravessaram o acampamento dos filisteus, tiraram água do poço e trouxeram dessa água a Davi. Porém, ele não quis beber. Em vez disso, derramou a água como uma oferta ao Senhor e disse: não permita, Deus, que eu beba dessa água. Ela é o próprio sangue desses homens que arriscaram a vida para ir até lá. Abissai, irmão de Joabe, era o chefe dos 30, porque numa ocasião matou 300 homens com a sua lança. Ele era o chefe e o mais importante dos 30, porém não era tão importante como os 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um homem valente de Cabzeel. Ele matou 2 conhecidos gigantes de Moabe. Também matou um leão numa cova num dia de neve. Certa vez ele matou um egípcio que tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. A lança do egípcio era tão grossa como o eixo que os tecelões usam. Mas Benaia enfrentou o egípcio com apenas um cajado. Arrancou a lança das mãos dele e com essa mesma lança matou o homem. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada. Ele era quase tão importante como os 3 principais guerreiros. Ele era muito respeitado entre os 30. Davi nomeou Benaia capitão da sua guarda pessoal. Os outros soldados valentes foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote de Haró, Heles de Pelom, Ira, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sibecai de Rusate, Ilai de Aoi, Maari de Netofá, Heled, filho de Aaná de Netofá, Itai, filho de Ribai, Benjamita de Gibeá, Benaia de Piratom, Hurai, perto do córrego de Gaás, Abiel de Arbate, Asmavete de Baarum, Eliaba de Salbom, os filhos de Bené-Hassem de Gizom, Jonatas, filho de Sage de Hará, Aião, filho de Sacar de Hará, Elifal, filho de Ur, Refer de Maquerate, Aías de Pelom, Esro do Carmelo, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Hagri, Zeleque de Amon, Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira de Itra, Garebe de Itra, Urias o Eteu, Zabade, filho de Alai, Adna, filho de Sisa, da tribo de Ruben. Ele estava entre os 30 e era um dos chefes da tribo de Ruben. Hanã, filho de Maaca, Josafá de Mitena, Uzia de Asterote, Sama e Jeiel, filho de Rotão de Aroé, Gediael, filho de Siri, Joá, irmão de Gediael de Tisa, Eliel de Maave,
Jeribai e Josavias, filhos de Eunaão, Itmã de Moabe, Eliel, Obed e Jaaziel de Zobá.